Boa noite a todos que se encontram aqui no salão, os que estão nos acompanhando remotamente pela internet. Estamos aqui reunidos para a realização de mais uma atividade de palestra pública que hoje será proferida pelo Carlos Alberto com o tema Espera por Deus. Faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra ao nosso querido irmão e amigo, que sempre nos brindou com a sua companhia ao longo dos anos. Senhor Jesus, neste momento em que aqui nos reunimos em Teu nome, rogamos inspiração e roteiro para o orador da noite de hoje, a fim de que as suas palavras nos conduzam a reflexões mais profundas sobre a vida e sobre nós mesmos. Dai-nos a condição, Senhor, de nos alimentarmos dessas energias saudáveis para o equilíbrio do nosso espírito, muitas das vezes cansados das lutas diárias. Fortalece a nossa fé, a nossa confiança em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos o Carlos para que tome a palavra a partir de agora. Seja bem-vindo, meu amigo. Agradeço o fraterno e amigável convite da Casa Espírita Fonte de Esperança para que nós possamos, por alguns minutos, podermos expressar os ensinamentos. A tecnologia chega muito boa, mas vez por outra prega uma certa peça em cada um de nós. O substantivo espera, na locução espera por Deus, ele denota como aguardar por Deus, como se Deus estivesse longe e viesse em nossa atenção, em nossos cuidados, em algum tempo à frente. Esperar por Deus, parar todas as nossas ações e deixar que o Senhor chegue até nós para nos inspirar, para nos dar força, para que nós possamos, então, dar consequência aos atos da vida. Não é bem este o entendimento que nós vamos abordar com a luz que Emmanuel deixa para todos nós. Em João 14:10, Jesus já começa a esclarecer essa espera de Deus em cada criatura. Mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Mesmo que eu esteja parado, mesmo que eu esteja dormindo, mesmo que eu esteja em emancipação, mesmo que eu esteja nas labutas, em qualquer circunstância, o Senhor nunca deixa de atuar em cada uma das suas criaturas. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, a psicografia de Chico Xavier, a respeito dessa passagem do Evangelho de João, nos convida que saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. É verdade que todas as vezes que sentimos a presença do Senhor, algo de superior, de mais sutil, de melhor, está junto a nós, em termos de energias, em termos de equilíbrio, em termos de emoções, em termos de cognição.
Mas, ao nosso lado, jornadeiam criaturas do mesmo Pai Celeste, que, como nós também, emitem vibrações, dão causas, cujas consequências podem me afetar, podem me atingir. Nós testemunhamos no meio da humanidade criaturas que provocam verdadeiras atrocidades, e isto nos ensobrece o nosso campo emocional, porque ficamos apreensivos. Mas Emmanuel diz que, mesmo diante de tudo isso, que nós nunca percamos o foco em Deus. Independente da criatura, Deus opera incessantemente na condução da sua criação infinda. Deus está presente sempre na sua criação. Tudo ocorre segundo as suas leis eternas e imutáveis. A dinâmica dos acontecimentos segue sua divina vontade, quaisquer sejam as circunstâncias. Sob esse título, Emmanuel reflexiona em como podemos cultivar uma espera ativa e confiante nos planos divinos. Isso encontra reforço no ensinamento de Jesus em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus adverte para não nos preocuparmos com as ocorrências no tempo, em especial aquelas que não podemos atuar para modificar, com aquelas que estão no porvir, no que poderá ou não vir a acontecer, que está no futuro. Não devemos nos ocupar agora de algo que não podemos tocar, que é o futuro. Nós podemos ter vislumbres, nós podemos estar examinando trajetórias que, se tudo continuar como está ocorrendo agora, aquela trajetória nos levará a um bom porto. As nossas boas ações, o nosso pensamento, os nossos sentimentos ligados a Deus, a nossa observação atenta no cumprimento das suas leis, naquilo que podemos alcançar em termos de conhecimento e entendimento, denotam para nós uma estrada pavimentada por bases que são sólidas e numa direção que nos apresenta como boa. E à medida que vamos pondo em movimento, dando causa ao bem, gerando bem em todas as oportunidades, essa trajetória se mostra uma trajetória feliz. Então, nós não temos que nos preocupar com o futuro, se estamos trabalhando no presente, sustentado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, por tudo aquilo que Jesus trouxe de uma maneira muito mais clara no seu Evangelho para acordar em nós a nossa natureza espiritual, que dormitou, que se manteve no atraso por muitas eras. O conselho é para vivermos o momento presente, com fé, sem preocupação excessiva no futuro. Algum vislumbre sobre o futuro todos nós temos. E não quer dizer que a gente não se precate, que a gente não tome determinados cuidados com eventos possíveis no futuro. Nós não devemos ter são preocupações excessivas. Nós não devemos ficar apenas na preocupação, deixando de fazer as realizações que estão ao nosso alcance, que nos competem e que estarão construindo, a pouco, as mudanças que nós necessitamos para melhor. E por isso que lá em Provérbios 3,5 já advertia: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em razão dos estreitos limites de conhecimento
e experiência sobre a vida, ao praticamente nada sabermos sobre o futuro, a não ser conjecturas sobre um futuro muito próximo, futuro iminente, confiar naquele que nos criou é a forma mais sensata de exercitarmos o livre-arbítrio no campo das semeaduras. Basta que nós nos ocupemos em direcionar os atos na direção do bem, fazendo o bem possível e confiando sempre no Senhor. Quando a tudo examinamos, quando a tudo examinamos apenas com os nossos conteúdos, é muito provável que recaiamos em erros, porque nós temos lupas opacas, nós não temos os conhecimentos dos antecedentes, não temos a compreensão de todas as variáveis concorrentes para aquilo que estamos examinando. Falta-nos o conhecimento, temos ainda pouca experiência. Então, os juízos que fazemos, todos eles estão sujeitos a esses limites. E como estamos ainda em níveis muito atrasados, os juízos provavelmente estarão contaminados e cheios de erros. Na nossa vida diuturna, quer estejamos na reencarnação ou na erraticidade, em alguns momentos enfrentamos tempestades desafiadoras, né? Temos travessias difíceis, momentos desagradáveis que nos causam angústia, apreensões e até mesmo medo, porque muitas vezes essa travessia difícil não diz respeito a nós exatamente, mas diz respeito ao nosso círculo de afetos, das nossas amizades, a quem também nos devotamos e lutamos para que cresçamos no conjunto do melhor modo possível. Mas passamos por situações que estão ligadas ao nosso próprio estágio do processo evolutivo. Nós estamos numa escola. Esta escola está associada ao plano de provas e expiações. Quando, em determinado momento dos capítulos que viemos cumprir, chega naquele da expiação, é quando nós perdemos um pouco do chão. É quando a nossa fé vacila. É quando parece-me que fomos esquecidos pela providência do Senhor. E é exatamente nesses momentos que nós precisamos buscar o socorro, e esse socorro vem do nosso Mestre Jesus, quando ele, dizendo que todas as maravilhas, que tudo aquilo que ele fazia de positivo em auxílio ao próximo, era porque o Pai estava nele, fazendo aquela realização, daquelas obras que ele estava dando curso em prol e em benefício de alguém em estado de necessidade. É quando ele mesmo disse, em algum momento, eu de mim mesmo nada posso, tudo vem do Pai, e tudo que vem pelo Pai eu posso dar esta consecução. Se a presença de Deus está em nós, habitamos temporariamente a carne, como é o caso da reencarnação, mas vivemos no espírito, como estamos realizando neste momento, buscando o alimento que não é o do corpo, que é o alimento do espírito, pelo esclarecimento, por novas abordagens das leis naturais eternas e imutáveis que temos que seguir, que temos que observar, e ao segui-las e ao observarmos pelos nossos atos na direção do bem, nós vamos pouco a pouco caminhando na direção que aproveita. Paulo também lembrou em Coríntios que não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nesses momentos que nós nos lembremos, Deus está em nós. O momento não é bom, o perigo nos ronda, mas nós estamos cumprindo etapas para auxiliar naquela transmutação interna
de violações de momentos anteriores. Quando nós, alimentados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, prejudicamos outras criaturas, nós atentamos contra nós mesmos, nós vilipendiamos as vidas que estavam no nosso entorno, subtraindo indevidamente, e coisas desta ordem, né? Na busca do reequilíbrio que é necessário na nossa marcha, em determinado momento, nós temos que tomar remédios amargos, que se travestem das enfermidades do corpo, dos tumultos mentais, mas também de experiências lixivientas, de experiências penosas, que nos exaurem. E nesses momentos, a nossa tendência, se não estivermos firmes na nossa fé, é fracassarmos, é arrefecermos, é estugarmos o passo e transferirmos a responsabilidade para terceiros, ou indevidamente dizermos que estamos esquecidos do Senhor. Estando a força criadora conosco permanentemente, com as concessões do Senhor, mediante tutores espirituais, tutores reencarnados na figura de pais, de mestres, de amigos, com os meios necessários ao nosso desenvolvimento, nesse instante, mentores dos planos espirituais estão nos auxiliando a ampliarmos as intuições para podermos absorver aquilo que está codificado na doutrina, aquilo que está posto no Evangelho, aquilo que é capaz de nós absorvermos para melhorar o nosso juízo, para melhorarmos as nossas escolhas, para perseverarmos na realização do que é construtivo. Então, nós podemos sentir a presença do Senhor em cada ato da vida. Quantos auxílios, em quantas situações nós nos encontramos que parece que um vento a favor soprou para nós, e uma situação difícil se tornou relativamente diminuída, relativamente simples, em face das apreensões anteriores. Muitas vezes, nós pegamos exames laboratoriais e vamos marcar nossa consulta com o médico com uma certa apreensão. A gente não sabe ler tudo aquilo que está naquela volumosa sequência de exames que ali estão registrados. E nós vamos ouvir o veredito, o diagnóstico do médico, com a alma na boca, com um frio na barriga, na expectativa de que tudo esteja bem, ou naquilo que não esteja exatamente bem com a nossa saúde física, possa ser remediada por medicamentos ou intervenções médicas. E quando nós saímos daquela consulta de diagnóstico, que foi dito para a gente que está tudo normal, que a gente precisa de pequenos ajustes aqui e ali, aquele alívio que nós sentimos é o testemunho vivo de um bafejo da providência que naquele momento veio em nosso favor. Nós não estamos sós em momento algum, e muito menos distantes da presença de Deus. Nós não devemos ter expectativas rápidas. Nós não precisamos estar apreensivos para que as transformações ocorram rápidas. O Senhor aguarda por nós, como disse André Luiz, no livro Evolução e Dois Mundos, lá no capítulo 6º, que nós estamos percorrendo os caminhos da evolução em média há cerca de 15 milhões de séculos. Nós estamos nesta caminhada evolutiva. Aportamos nos planos da razão há pouco mais de 40 mil anos, como diz Flaccus, logo no introito de libertação.
Então, tudo o que está acontecendo está em mudanças relativas ao estado de desenvolvimento que nos encontramos. As velocidades nem sempre correspondem aos nossos desejos, mas estamos em movimento e estamos gradativamente alterando a nossa qualidade interna. Mas essa qualidade interna requer boa vontade, ela requer disciplina, requer responsabilidade para que nós não saímos mais dos roteiros divinos que já passamos a ter conhecimento e que estão despertados na nossa consciência. E o Senhor da vida nos aguarda pacientemente, porque Ele sabe que o tempo é apenas uma questão de sucessão de experiências, e esse nosso despertar vai fazendo que as nossas experiências sejam cada vez mais qualitativas. Emmanuel, na página de inicial que eu mencionei, ele nos diz que observemos a planta frágil, muitas vezes desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Quem viu o nascer de um carvalho, no momento que ele fere a terra a partir das sementes, não acredita que aquela pequena plantinha tenra, frágil, atacada pelos insetos, atacadas muitas vezes por seres por micro-organismos, não acredita que ali tem potencialidades para levantar um gigantesco e imponente carvalho. Não é diferente do que está acontecendo no acordar das nossas potencialidades no espírito. Fita a criança recém-nascida, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante, vagina nos braços maternos, mas se assemelha a próprio farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez num condutor de milhões de pessoas. Quantos de nós, desde o nascimento até aqui, não passamos por momentos de fragilidade que os antigos diziam, esse aí parece que não vai vingar. Quando eles olhavam uma criança muito frágil, anêmica, abaixo do peso, crescendo muito distante dos demais da mesma idade, vez por outra, com aquele sentido de uma certa tristeza, um mais velho dizia, esse aí tem tudo para não vingar. Mas não tem tudo para não vingar pelos limites do conhecimento de que ele era possuidor, pela análise superficial que ele fazia pelas aparências. Como está dito aqui, aparentemente comprometida. Aquela organizaçãozinha tenra, frágil, aparentemente comprometida, pode guardar uma força que a transfigurará no momento que seja aziago, no momento que seja próprio, para que aquele ser que está na reencarnação possa desempenhar a missão para que veio, muitas vezes conduzindo milhões de criaturas. Emmanuel conclui a sua reflexão em frases curtas que merecem o nosso registro. Não julgues o sofrimento por mal. Nós temos a mania de ver que todas as vezes que tem um sofrimento é uma presença do mal naquela criatura. A tempestade carrega a higiene da atmosfera, destrói muitas coisas, mas ela no conjunto está higienizando uma atmosfera carregada de miasmas, de energias negativas. A doença no corpo é a renovação do espírito. Muitas vezes é o que o espírito necessita, né? Um certo padecimento.
E aqui nós vemos uma sucessão de frases, cada uma delas com maior procedência. O Criador está igualmente na criação. Não, como a luz do sol está para todos, a presença do Criador é muito mais do que esta pobre analogia do sol iluminar a todos. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Mas é Francisco de Assis que nós trazemos para o fechamento do nosso estudo de hoje, compreensões maravilhosas a respeito de nós mesmos diante da vida, né? Ele, no Transição Planetária, no capítulo 13, fazendo uma prece na cidade de Esperança, no mundo espiritual, ele começa dizendo, ao abrir uma assembleia muito nobre, né? Se dirigindo a nosso Mestre Jesus e, por consequência, ao Deus Pai Criador, que esse Mestre tão bem representa, dizia, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. A sua vontade que tudo sabe, não a nossa que é orgulhosa. Permitir que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos, porque os desejos nossos estão maculados pela nossa ignorância e limitações. Lançai, Senhor, vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos claridade da vossa ternura, e não as sombras da nossa ignorância. Quantas vezes em momentos de aflição nós nos fechamos para a presença de Deus, para a presença de Jesus, para a presença da espiritualidade superior. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar o vosso santo nome para servir-nos. Estamos cheios desse testemunho ao longo da história. Quantos em nome do Senhor não se locupletaram, não tiraram proveito, não exerceram poder e mando, dizendo que estavam servindo ao nosso Mestre. Dominai os nossos anseios de poder e prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão de nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Francisco de Assis, que na espiritualidade reafirmou tudo isto, na sua fase madura do messianato na face da terra, na sua última reencarnação, seguiu a tudo isso com devotamento nos limites do que ele pôde, e até hoje é um farol iluminativo para nós outros. Continuemos com fé e esperança renovados, porque nosso Mestre continua conosco pelos rumos evolutivos. Que assim seja, e muito grato pela oportunidade que me foi concedida mais uma vez. Agradecemos a colaboração, sempre muito querida, do nosso amigo e irmão Carlos Alberto. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão para aqueles que nos acompanharam remotamente, a fim de darmos continuidade às nossas tarefas da noite de hoje. Boa noite, Carlinhos. Obrigado por tudo. Boa noite a todos.